Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou Daniel Munduruku, um escritor, professor de formação, escritor por vocação, eu diria, e parte de um povo originário desse nosso grande, imenso e potente país chamado Brasil. Eu faço parte do povo Munduruku, tenho orgulho de dizer que sou um brasileiro nascido Munduruku. Isso quer dizer que eu faço parte de um povo originário, e esse povo, que é o povo Munduruku, ele tem toda uma história, um jeito próprio de andar por esse mundo, né? De responder às indagações da existência, tem uma autonomia de sobrevivência capaz de responder exatamente às nossas demandas, as demandas humanas, né? E que criou e que forjou toda uma compreensão de universo que hoje chamamos no Brasil de bem viver, que é uma palavra muito utilizada assim entre os povos aqui da América Latina, para nos lembrar, né, que nós temos uma maneira muito peculiar de nos tornar humanos, né, e olhar para esse mundo e responder a esse drama que é viver, o que é existir. O povo Munduruku é um povo que está presente em 3 estados brasileiros: o estado do Amazonas, o estado do Mato Grosso, o estado do Pará, de onde eu sou oriundo, de onde eu venho. Resido já em São Paulo, no estado de São Paulo, há alguns anos, e dali, desse lugar do estado de São Paulo, tenho feito a minha atuação dentro da sociedade brasileira, sobretudo dentro da literatura, escrevendo livros para crianças e jovens, por acreditar que esse é meu papel como educador, por acreditar que é esse minha missão, né, como brasileiro que quer ver esse nosso país crescer, esse país ficar mais intenso, mais inteiro, né, e respeitando mais a sua diversidade. É importante lembrar vocês, meus caros amigos e amigas, que o Brasil é um país multidiverso. Nós temos aqui ainda no nosso território 305 povos diferentes entre si, e eles falam algo em torno de 274 línguas, também diferentes, pertencentes a troncos e famílias linguísticas totalmente diferentes, e que às vezes cria uma certa dificuldade até de contato, de relação entre os nossos povos, justamente por conta dessa diversidade. Vale lembrar também que o nosso país tem aí um diferente tempo de contato com essas populações. Existem povos que têm 500 anos, o Brasil tem exatamente 521 anos de história, né? Dessa história ocidental contada, né? Pelos ocidentais, e desses 500 anos, claro, tem povos indígenas, povos originários, que já têm esse tempo de contato, mas tem outros que têm 400, 300, 200, 100, 50, 20, 10. E tem grupos inteiros de indígenas que não têm contato nenhum com essa sociedade que nós chamamos de Brasil. Portanto, são povos que não sabem o conceito de nação brasileira, não sabem que estão dentro uma outra história, de uma outra narrativa que foi sendo repetida muitas vezes, né, para a nossa gente. É claro que, por conta disso, as políticas públicas, as políticas do Estado brasileiro não podem elas não podem é, funcionar de forma linear, como se servissem para todos os nossos povos igualmente. Não serve. Essas políticas públicas elas têm que ser de acordo com as demandas de cada um desses povos que estão em diferentes momentos de contato com a sociedade nacional. Vale lembrar também que até 1988 os nossos povos indígenas eram considerados povos de passagem, ou, como dizia a legislação, eram relativamente incapazes. Isso quer dizer que eram tratados como menores de idade, né? E toda a política era uma política de protecionismo,
né, entender que essas populações precisavam da presença do Estado brasileiro de forma a garantir a sua proteção, mas não lhes permitindo serem autônomos e exercer a sua autonomia ancestral. Isso só vai acontecer a partir de 1988, quando foi debelado o regime militar no Brasil e se criou a nova Constituição, e nessa nova Constituição se colocou os povos indígenas como povos plenamente cidadãos, plenamente brasileiros. E, a partir daí, se cria toda uma série de direitos que esses povos vão lutar para conquistar, claro, e vão começar a fazer parte da vida social brasileira de forma mais clara, mais objetiva e mais competente e qualificada. Vale também lembrar que os povos indígenas sempre foram vistos no Brasil como uma espécie de atraso da nação, né? Ou economicamente como um estorvo para que o Brasil crescesse e se desenvolvesse. Obviamente, esse tipo de discurso sempre foi trazido por um sistema econômico que sempre desprezou a presença indígena e que sempre nos colocou assim no nível de inferioridade. E, mais uma vez, isso só vai acontecer, deixar de acontecer de uma forma legal, digamos, na Constituição de 88. Mas o nosso povo sempre foi chamado de uma forma muito inadequada, que era a palavra índio, né, que sempre foi para nós considerada uma forma inadequada e uma forma preconceituosa de se referir aos nossos povos originários. Dentro desse contexto é que nasce a literatura, ou que nasce o desejo nosso de nos comunicar com a sociedade brasileira de uma forma um pouco mais diferente, ou com uma tentativa de criar pontes entre os nossos saberes e os saberes ocidentais. Disso, é claro, nascido com todos o nosso desejo de nos estabelecermos como cidadãos brasileiros, mas também de fazer com que o Brasil, ele, enquanto Estado, nação, ele tire um pouco, limpe um pouco a sua mente, a sua cabeça dos preconceitos e estereótipos que sempre jogou sobre a nossa mente. E o meu caminho, ou o caminho que eu escolhi no primeiro momento, foi justamente de fazer a minha militância do movimento indígena a partir da literatura. E essa literatura, para mim, apareceu como um instrumento muito positivo, e eu fui organizando encontros, fui organizando concursos, fui organizando participações em feiras de livro, não apenas minha participação, mas trazendo outros convidados. Desses convidados todos foi nascendo um movimento. Esse movimento hoje é um movimento bastante reconhecido e também reconhecido, respeitado e premiado no Brasil e no mundo, de modo que nós temos hoje um contingente de cerca de 60 autores indígenas escrevendo regularmente, né, publicando livros regularmente, e que tem trazido uma possibilidade nova para as nossas escolas de olharem para os nossos povos de uma forma um pouco mais interessante, inteligente e criativa, né? E nosso trabalho tem sido vindo nessa direção, e temos um pouco mais de 200 títulos publicados por esses autores e que são distribuídos nas escolas brasileiras em todos os 27 estados e no Distrito Federal brasileiro. Esse é um orgulho que eu trago comigo e que eu queria compartilhar com vocês, desejando sempre um grande trabalho, uma grande vontade, um grande desejo de a gente continuar contando as nossas histórias. É esse trabalho lindo que o Grian está fazendo, né, com sua equipe, com a nossa equipe aqui também de brasileiros, no sentido de mostrar para todo esse mundo que as histórias elas fazem parte da nossa necessidade de lermos o mundo e de darmos respostas aos dramas dessa nossa existência. As histórias nos lembram
ou não nos permitem esquecer quem nós somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse mundo. E todos os povos, de todas as culturas, de todos os cantos desse mundo sabem que sem essas narrativas, sem essas histórias de origem, sem essas histórias de pertencimento, a gente acaba abrindo mão de ser quem somos, né? Porque nós passamos a aceitar também as histórias do outro como verdades. E não existem histórias mais verdadeiras que outras, porque as respostas, elas servem para cada povo em particular, para cada povo a partir do território em que vive, em que está localizado. Portanto, impor as histórias aos outros é também colonizar ou tentar colonizar o pensamento, a alma das outras pessoas, que, como nós sabemos, foi isso que acabou acontecendo em nosso mundo, né? Seja nesse mundo chamado Terra, planeta Terra como um todo, seja nos mundos particulares em que uns tentaram dominar a mente, o coração e as histórias dos outros. Portanto, um projeto como esse que Grian está capitaneando é um projeto extremamente importante para a gente lembrar, ou para não nos permitir esquecer, que nós somos todos humanos e nas nossas humanidades nós precisamos mais do que nunca nos conhecer uns aos outros para que a perfeição de um complemente a perfeição do outro. Um abraço carinhoso, muito obrigado, até a próxima.